Bom dia, 30 de março hoje, segunda-feira. Eu vim aqui conversar com vocês um pouquinho sobre uma questão que estão me perguntando bastante, que é em relação ao achatamento da curva. O que vem a ser isso? Bom, nós não vamos ter uma diminuição de casos com isso. O que nós vamos ter somente é a distribuição dos casos num tempo maior para que o nosso serviço de saúde consiga atender da melhor maneira possível a todas as pessoas que vão ter coronavírus e desenvolver os sintomas mais graves. A gente vai ter muito provavelmente um colapso no sistema de saúde público e particular. É óbvio que o atendimento particular ele demora um pouco mais a ter o colapso porque tem muita tecnologia, tem muito dinheiro investido nisso. Mas o Sistema Único de Saúde, o SUS, vai sofrer mais rapidamente em relação a isso. Bom, o que é o achatamento de curva? Eu fiz aqui um desenho básico para a gente ver mais ou menos. Toda pandemia, toda epidemia, a gente tem em geral um pico, e no caso do coronavírus, o pico é bem alto depois de alguns dias. A gente acredita que está chegando próximo do pico entre o final dessa semana e o começo da semana que vem. Eu acredito que durante essa semana inteira a gente esteja numa subida ascendente bem importante. Então, se a gente não fizer o achatamento da curva, a gente vai acabar tendo a situação acima. A linha é a minha capacidade de atendimento de sistema público e particular de saúde em relação à tecnologia que eu tenho, suporte em UTIs, a relação que eu tenho principalmente em atendimento de mão de obra também, médicos e enfermeiros para tratamento dessa doença. Então, esse caso aqui, se eu não conseguisse fazer o achatamento da curva, tá? Uma parte da população vai infelizmente não conseguir ser atendida em determinado momento, porque o sistema já vai ter atingido a sua capacidade máxima. Se a gente conseguir fazer o achatamento de curva, as coisas vão acontecendo com mais tempo espaçado e a capacidade vai conseguir nos atender ao longo do tempo. As coisas talvez demorem um pouco mais a passar, mas elas também vão conseguir permitir que eu dê atendimento para todas as pessoas que precisarem de atendimento por conta de coronavírus. E isso acontece porque, bom, fiz bem didaticamente aqui uma ilustração do que acontece com o coronavírus. Então, a gente acredita que o laranja é a questão de contaminação. Então, a gente acredita que durante a semana passada foi a semana de maior contaminação das pessoas, onde 1 passa para 10, 10 passa para 100, 100 passam para 1000, e isso vai aumentando. E quando a gente faz isolamento social, a gente permite que aconteça essa segunda, terceiras, quartas, quintas linhas para evitar o pico isolado de uma única linha. Então vamos lá. A gente tem a contaminação, mais ou menos durante a semana passada aconteceu bastante. Depois a gente vem para essa linha azul que eu fiz aqui, que é a questão dos pacientes que vão começar a apresentar os sintomas. Então, muita gente aqui contaminada, sem saber ainda, e na segunda semana já apresentam os sintomas e vão para os hospitais. Os mais graves desenvolvendo já uma insuficiência respiratória, uma falta de ar importante e precisando de ventilação mecânica. Então, o verde seriam aí os pacientes que precisam de UTI, os entubados e os que necessitam de um ventilador. A gente acredita que esses pacientes devem de 14 dias, ou seja, de 2 a 3 semanas de tubo para se recuperarem, ou de UTI para se recuperarem, de atendimento mais intensivo, certo? Se nós fizermos isso, nesse período aqui, nós na quarta, quinta semana, a gente estaria naquele pico máximo sem conseguir atender a maior parte da população, porque já estaríamos com todos os ventiladores já conectados. Se a gente conseguir fazer o achatamento da curva, a gente tem uma parte da população se contaminando aqui, uma parte da população se contaminando aqui, outra parte da população se contaminando mais para frente, e aí a gente consegue, aos poucos, então, se contaminam, apresentam sinais, e aí eu tenho equipamento, mão de obra e insumos em geral, tubos, medicações para tratar essas novas levas. Então, enquanto essas pessoas aqui estão sendo tratadas, essas estão se isolando, essas estão prevenindo,
para que quando aconteça da gente chegar nessa segunda leva, a gente já tenha liberado aqui os nossos ventiladores, os nossos profissionais, para atender essa segunda onda, terceira, quarta, quinta e por aí vai, tá? Essa foi uma maneira rápida que eu tentei para mostrar o que seria o achatamento da curva e a importância do achatamento da curva, tá? E por aí isso, o isolamento social é importante para a gente conseguir fazer o achatamento da curva. Tá bem? É isso, muito obrigado, que Deus nos abençoe essa semana. É uma semana que tem muita coisa a acontecer, onde a gente vai ter realmente um boom de casos. Se cuidem, e é isso. Muito obrigada e um beijo a todos.